Sexta-feira, 3 de julho de 2020. Eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Climatias Diário e que frio é esse? Quem deixou? Como assim? Vou nem xingar aqui porque eu tenho me policiado para não falar palavrões que acabam transformando o sexo em xingamento, né? Ou partes sexuais, vou usar um termo bem casto, em palavrões, que eu acho um absurdo. Então, mas a vontade é de mandar aqueles. Ah, mas vou me segurar aqui pra não. Nada pudico, né? Eu adoro um palavrão, mas né, tenho que me policiar. Tenho feito esse contrato comigo mesmo. E aí, como é que estão as coisas por aqui? Por aí. Por aqui tá esse frio. Mas tudo bem, né? Vamos lá, mais um dia. Sexta-feira é dia de quadrinho. E sexta-feira cheia de novidades. É a segunda sexta-feira que eu lanço o Clube Trabalho Sujo na sexta-feira. Então, no final do dia, quem colabora com o meu trabalho vai receber aí o mailing exclusivo com várias novidades nessa edição. Primeiro tem as coisas de sempre, né? O Festa Solo da segunda passada chega ali inteirinho, sem nenhuma intromissão vocal, só a minha apresentação. Para quem não sabe, Festa Solo é a discotecagem ao vivo que eu estou fazendo toda segunda às 9 da noite no twitch.tv/Trabalho Sujo. Também temos o programa de entrevistas Bom Saber, e nessa semana eu entrevistei a minha querida amiga Larissa Conforto, ex-baterista do Ventre, que está agora começando o seu trabalho solo, já tem um tempo, né? Inclusive parte desse momento de descoberta do que é esse trabalho solo eu acompanhei bem de perto quando ela fez a temporada lá no Centro da Terra, em novembro de 2018. Logo depois que o filho da puta, ó, eu falando palavrão aqui, porra, tá no poder, foi eleito. Ela lembrou desse detalhe, né? E ela fez uma temporada que em cada dia era uma alunação, né? Eram 4 segundas-feiras, então ela colocou cada segunda-feira um quarto da lua relacionado do que estava rolando naquela semana e compôs um show em cima disso. A gente falou um pouco disso e a partir dessa temporada ela criou esse nome Aie, que lançou o primeiro disco agora, logo que a gente entrou em quarentena. Gratitrevas é o nome do disco, uma piadinha com gratiluz, uma piadinha de humor negro que ela já tinha feito antes da quarentena e quando entra na quarentena, né? Olha só. E a gente falou um tanto disso, né? O que ela está fazendo em relação ao trabalho, e aí também o papo vai para outras paragens. E vocês que estão colaborando com o meu trabalho recebem hoje. Se você não está colaborando com o meu trabalho, essa entrevista só vai aparecer na quarta-feira. Hoje também tem 2 novidades vindo aí. Semana passada, no Bom Saber, esse programa de entrevistas, eu entrevistei o Dodô. E no final do programa, para quem assistiu, a gente gostou tanto da conversa que resolveu transformar esse papo em um programa periódico, não semanal, né? A gente estava até comentando isso, que eventualmente a gente pode até gravar um programa num dia seguido do outro. Às vezes a gente pode demorar 2 semanas. Não vamos determinar a periodicidade, embora o papo tenha ido embora. E aí, nessa sexta-feira, você recebe aí a primeira edição do DM, né? Que é nossas iniciais. E esse programa que a gente brincou com isso, né? O fato de ser DM tem a ver com consolidar aí uma gíria das eras digitais, né? O bom e velho me manda um ADM. Então tá. A gente está mandando essas mensagens diretas um pro outro e competindo para ver quem fala mais. A competição é foda porque o Dodô fala pra caralho. Olha que eu falo pra caralho. Falei de novo falando palavrão. E a outra coisa é um programa que eu já tinha anunciado aqui, que é o meu programa sobre cinema com o André Graciotti. O programa com o Dodô, que você que está colaborando com o meu trabalho recebe hoje, só vai ser aberto na próxima quarta-feira. Já o programa com Graciotti, que é o Cine Ensaio, que a gente vai falar de cinema, mas não necessariamente de filmes, né, de algum filme específico. A gente vai ter edições dedicadas a isso e eventualmente até falar um pouco de TV, né, à medida que essas coisas estão se misturando.
mas o primeiro cine ensaio, que vai ser aberto para quem não colabora com o meu trabalho no domingo, e aí eu começo a regular tanto o que acontece no Climatias, naquela grade que eu já comentei com vocês, né? Domingo, no caso, é filme, então todo domingo a gente vai ter, além de uma indicação de filme que eu vou dar, o programa Cine Ensaio, que eu e o André Graciotti, que estamos preparando aí um curso novo agora para agosto, devo avisar na semana que vem. A gente deu o curso sobre os filmes mais recentes do Quentin Tarantino em maio, se não me engano, e agora em agosto a gente vai fazer um segundo curso e também estreamos esse nosso programa chamado Cine Ensaio, que chega em primeira mão para quem está colaborando com o meu trabalho, e quem não está colaborando pode vê-lo na íntegra no domingo. A gente vai falar sobre o que faz um filme ser um clássico. Então, discutir um pouco sobre a questão do clássico no cinema. E o papo com o Dodô também foi para tudo quanto é lado, né? Aquela história, assim, a gente tá falando de Kubrick, Spike Lee, sei lá, cara, é tanta coisa que a gente falou que eu nem sei por onde começar. Depois, quando eu for descrever ali o papo, eu dou uma recapitulada. Mas enfim, 2 horas de conversa também com o Dodô, um ótimo papo, acho que vocês vão gostar. Sexta-feira é dia de quadrinho, mas eu não vou falar de quadrinho agora, eu vou chamar meu amigo Vini, que deu algumas dicas aí de quarentena, umas dicas bem boas. E tem uma participação especial aí no final da sua dica. Só aumentar aqui o som Salve, também, Matias. pera aí, agora vai. Salve, Matias. Fala, Tudo Vini. certo? Tudo certo na medida do Antes de possível. mais nada, obrigado pelo convite. Estou adorando o Climatias. Então, minhas dicas para os outros quarenteners. Queria começar com o último livro do Siddhartha, que é o Oráculo da Noite, muito bom, falando sobre o sonho, como a gente entende o sonho para além da interpretação de dicionário de sonhos. E eu queria recomendar uma coisa que ele recomenda aqui também, que é criar um sonhário. Nada mais é que ter um caderno especialmente separado para isso, mas assim você acorda, antes mesmo de pegar o celular, antes mesmo de tentar acordar propriamente, antes de ir no banheiro, antes de qualquer coisa. Talvez ir no banheiro, mas no banheiro antes. Né? Mas ainda quando você está com a cabeça fresca ainda do sonho, tentar anotar do jeito que foi. Jung falava isso, né, que só isso já era uma forma de terapia. Então eu acho que nesses tempos malucos que a racionalidade não basta, né, você tentar interpretar racionalmente o que está acontecendo, a gente não tem recurso suficiente. Né? Acho que é um lugar interessante de você tentar captar o que está acontecendo com você nessa fase maluca, vamos chamar assim. Outra recomendação que eu ia dar é uma coisa meio antiga, na verdade, sobre o tema racismo. Tem uma... Não sei se todo mundo já teve a chance de escutar o podcast do New York Times, o 1619. É bem interessante. Conta a história Conta um pouco do... como a sequela da escravidão cruza a questão racial nos Estados Unidos, e a gente tem muito paralelo com o que acontece aqui e no mundo inteiro, né? Eu acho que é ótimo. Eu queria muito que tivesse uma versão brasileira, né? Eu fico imaginando fazer uma versão brasileira disso, é fabuloso. Seria fabuloso, mas vamos ver, né? Os donos de quem poderia patrocinar isso, se vai ter pique pra tal. E uma última coisa que eu ia falar é que eu escuto muito todo mundo falando assim, putz, aquele meme até, né? Pô, que dia é hoje? Cara, minha humilde sugestão é que as pessoas tenham plantas em casa. Porque eu vejo uma coisa assim, né? Eu acho mesmo que o que está acontecendo com a gente é que dia hoje é uma coisa totalmente artificial.
pensar no cérebro do negócio, né? É sobre um combinado social que a gente está tendo a chance de até romper um pouco, né? Porque na verdade de fato quantos dias passaram? Contar em dias é um pouco abstrato, né? Então acho que as plantas são um ótimo termômetro para isso, né? Porque elas sim sabem que dia é hoje. Elas sim estão ligadas no que está acontecendo no mundo à nossa volta. Então, cria um, toma conta de uma planta. Cara, nem que seja você plantar um feijão e ver ele evoluir dia a dia. Isso daí te dá uma noção da vida absurda. Vocês podem ver, eu estou num lugar bem verde, porque sem verde eu realmente estaria tendo um treco. Mas mesmo se eu estivesse num apartamento, eu me encheria de planta em volta. Eu acho que é uma coisa necessária a gente se ligar na natureza da nossa volta. Zé, Nicão, você quer dar alguma opinião? Nico veio dar um oi pra gente aqui. Isso aí, gente. Bom, segurar a bronca aí, seja lá o que for, a gente tem que estar firme. Obrigado, Matias. Até mais, irmão. Valeu, Vini. Grandes dicas. Eu vou fazer alguns adendos. Primeiro a questão, eu adorei o nome Sonhário. Tô devendo ler esse livro do Siddhartha, já vi um monte de entrevista dele, é um dos hits da quarentena, né? Tanto esse livro como a própria figura do Siddhartha, trazendo essa questão do sonho, que também é um assunto importante. E essa coisa de anotar o sonho não só é bom pela questão terapêutica, como o Vini estava comentando, mas eu acho que também tem aquela coisa de você exercitar a escrita à mão, né, que a gente largou 100%, e é uma coisa que eu tenho retomado, assim, faço uma outra coisa na paralela além disso, né, tento retomar, anotar os sonhos sim, mas eu tento fazer listas de coisas para fazer durante a manhã, por exemplo. Aí faço ali um caderninho e tal, e vou ticando. Primeiro que dá essa sensação de dever cumprido, e segundo que exercitar esses músculos e a conexão do cérebro com a mão é bem importante. Isso tem a ver, inclusive, com a história das plantas, que ele também estava falando. Mas o adendo, a dica, além dessa questão da lista que me ocorreu enquanto eu estava falando, eu já faço isso, né? Deixo o celular carregando em outro cômodo. Eu não deixo o celular no meu quarto. Tento não ter nenhum eletrônico no quarto, inclusive. E não é a primeira coisa que eu leio. Eu tenho um livro que eu sempre deixo do lado da cama para ler um pouco antes de dormir. De um tempo para cá tenho conseguido ir para a cama e dormir direto. Não tem mais aquele momento de não, pegar um pouco no sono. E esse livro, que era o livro antes de dormir, virou o livro logo depois de acordar. Então, logo que eu acordo, aquele momento ali de justamente tentar lembrar do sonho, escrever e sincronizar com o resto do dia, o que tem para fazer, também puxo o livro e leio. E assim, é um livro, é uma continuação de uma história que eu já estou acompanhando, então tem esse fio da meada, né? Mas eu acho principalmente que você não joga luz na tua cara na hora de ler. São duas ações que o cérebro meio que é ruim para o cérebro, eu tenho essa impressão, saca? Que luz na cara que eu estou falando é tanto a luz emitida pelo celular ou pelo monitor do desktop. Então, se você puder evitar, recomendo. Acho que na hora que você acorda, você tem essa leitura neutra, né? Não sei se com Kindle funcionaria. Eu prefiro pensar no papel, né? Eu gosto de papel, você sabe. E outra coisa em relação à planta, também recomendo. Eu acho que não propriamente por conta dessa coisa do que dia é hoje. Eu ainda estou nesse contrato social, saca? Eu entendo perfeitamente a necessidade da gente ultrapassar isso, né? Parar para pensar, tipo, coisas como as pessoas descendo para a praia todas ao mesmo tempo, ou engarrafamento às 6 horas da tarde, tudo isso tem a ver com esses contratos sociais. Por que sexta-feira engarrafa mais do que terça-feira? Em São Paulo hoje em dia, né? Hoje em dia não, porque hoje em dia não tem trânsito, pelo que eu ouvi falar, embora muita gente na rua de carro, né? Mas não frequento mais o trânsito há muito tempo e também é outra coisa que me tem deixado satisfeito, né, com essa quarentena. Não estar dentro de veículos e não compartilhar com
esse outro contrato social. Mas embora eu mantenha aí as relações com o dia e a contagem dos dias, eu acho que entendo o questionamento dele sobre a abstração disso. Por outro lado, eu gosto de ter essas marcas que acabam me ajudando a manter. Mas eu acho que a planta tem um outro aspecto que essa questão do tempo, né? De você não só acompanhar uma vida numa outra história. Eu estava conversando com uma amiga minha hoje sobre isso mesmo. Sobre como o tempo da planta exige uma concentração e uma atenção que não necessariamente é simultânea, né? Você não tem que ficar ali, por exemplo, como no caso de um bicho. Um bicho você tem que ter ali um cuidado meio que na hora com ele, né? A planta ela tem o tempo dela, então você não precisa estar ali o tempo todo, saca? E essa autonomia da planta, ao mesmo tempo, alguém comentou, achei ótimo, num comentário no YouTube, que fala assim, você começa cuidando das plantas e quando você vê as plantas estão cuidando de você. Essa relação existe e é bem importante isso, mesmo que seja só plantar um feijãozinho, como o próprio Vini cita. Vamos falar de quadrinho rapidinho? Falar agora da obra do Joaquim Salvador Terrano. Não, Joaquim Salvador, eu esqueci o nome do cara. Joaquim Salvador Lavado Terrón, argentino que todos nós conhecemos como Quino, o pai da Mafalda. Esse livro é o Autor da Mafalda, que foi lançado no começo dos anos 90 com a íntegra de todas as tiras da Mafalda, né? Mafalda vocês com certeza conhecem, né? Foi dica aí, inclusive, do Chico Bernardes. Mafalda, para quem não conhece, faça-se esse favor se você não sabe o que é Mafalda. Eu vou tentar fazer um comparativo com autores brasileiros só para mostrar o terreno em que o Quino se meteu e como ele conseguiu fazer isso de forma brilhante. É como se o Milor e o Ziraldo fossem a mesma pessoa e resolvessem fazer um quadrinho infantil, né, com a verve que o Ziraldo tem para lidar com a linguagem infantil, só que com toda a carga política típica do Milor. Ou se a Mônica e a Graúna do Enfio fossem o mesmo personagem. A Mafalda foi criada em 64, no jornal Clarim, pelo Quino. O Quino tem uma obra, inclusive, se você conhece a Mafalda, eu recomendo você mergulhar no universo do Quino. Tem um livro conhecido chamado Mundo Quino, e tem vários outros livros, vários deles lançados no Brasil. O cara, além de ter um traço fabuloso, assim, os personagens deles são encantadores ou horrorosos, dependendo de como ele quer colocar, né? Os cartoons que ele faz para além da Mafalda, às vezes são páginas inteiras, depois eu puxo aqui alguns para mostrar. Páginas inteiras com um único desenho, que tem uma situaçãozinha no cantinho do desenho que resume todo o desenho, e aí com uma frase. Mas a Mafalda é uma menina de 6 anos, que é meio que um retrato da juventude progressista argentina, na virada ali dos anos 50 para os anos 60, começo dos anos 60, com todas aquelas transformações, e a Mafalda abraça tudo isso, né? Todos os questionamentos da criança, de uma criança de 6 anos perguntando como o mundo funciona, vai para um lado de como o mundo funciona desse jeito, com tanta ganância, com tanto desprezo pela humanidade, com tanta... Ela é muito incisiva. Mafalda fala por todos nós, e eu posso falar nisso como latino-americano, né? Acho que é uma voz uníssona na contestação mesmo, saca? No confronto e também no lirismo, né? Ela equilibra muito bem essas coisas. Tem seu pai e sua mãe, Alberto e Raquel, para quem não sabe o nome dos dois. Tem a sua família, né? O Guile, que é o filho caçula, o irmão caçula, mas tem a turma da Mafalda toda, né? O Felipe, o Manolo, a Suzanita, cada um deles, né? O Miguel, a Soledad, né? Cada um deles acaba sendo uma espécie de um estereótipo de alguma coisa na sociedade argentina. A Suzanita é meio madame, meio metida, né?
O Manolito é filho do espanhol, dono de uma quitanda, e ele é todo capitalista, né? Só quer saber quanto que ele vai ganhar na história, mas também é gente boa, enfim. É uma mistura também de Peanuts, né? Do Charlie Schultz, né? A turma de Charlie Brown. Só que enquanto o Charlie Brown tem esse lado existencialista que a Mafalda também tem, a Mafalda pega muito pesado no ponto de vista político, né? É um personagem tanto incrível, um amor. É impressionante como poder ser contemporâneo desse personagem, embora ela tenha sido encerrada em 73, seu autor segue vivo e, né, seu legado está aí. Toda a Mafalda é esse volume que junta todas as tiras, mas tem vários livrinhos pequenos, né, desses deitadinhos, que compilam as tiras dela, e é sempre uma boa, assim, é sempre principalmente nessa época de conturbação política que a gente está vivendo, abrir aleatoriamente em qualquer tira e pegar uma mensagem, vamos ver se sai alguma coisa aqui só para ilustrar exatamente isso que eu estou falando. Vamos escutar o noticiário para ver como vai o doente. O doente continua mal. Dorme, nenê. Nenê vai se curar. Assim é Mafalda. Há mais de 50 anos do nosso lado. Certo? É isso. E aí chega aquela hora final que eu não entendi ainda como é que eu vou fazer, o que eu vou falar nesse momento. Mas vocês já sabem, né? E olha aí, tá saindo um solzinho, rapaz. Que boa notícia, né? Acredito. Sabe como é, né? Amanhã é sábado. Vai ser aquele dia de falar sobre coisas. Mas por enquanto é isso. Amanhã, tudo de novo.